Pessoal, boa tarde, vocês me conhecem, meu nome é Levi. Eu quero, nessa pequena aula, modéstia à parte, tá? Com meus anos de experiência na área de engenharia e física, falar um pouquinho com vocês sobre o operador Nabla, tá certo? O gradiente, tá? Que o gradiente é a derivada parcial. Você tem IJK, os vetores IJK, então o gradiente, a derivada parcial de I, derronde X, mais derronde, que é a derivada parcial do vetor J, derronde Y, mais a derivada parcial na direção do vetor K, derronde Z. Então, derronde I, derronde vetor I, derronde X mais derronde vetor J, derronde Y mais derronde vetor K, derronde Z. O símbolo é Nabla. Isso que eu acabei de citar é o gradiente. Gradiente é um operador. Se ele opera de maneira escalar na função, a gente chama ele de divergente. Se ele opera de maneira matricial, a gente chama ele de rotacional. E se você tem o divergente, em cima desse operador, ou seja, a derivada parcial de segunda ordem de uma função em relação a derronde x2 mais a derivada parcial de segunda ordem de uma função em relação a derronde y2 mais a derivada parcial de segunda ordem de uma função em relação a derronde z2, isso é o laplaciano que é usado nas equações de Maxwell, tá? Que é o laplaciano do campo E, mas o laplaciano do campo B, dividido nessa densidade. Eu fiz a densidade pela superfície de uma esfera sobre 4πr2, tá certo? Somatório de todas as ondas eletromagnéticas é igual à equação de Stefan-Boltzmann vezes o tempo. Mas eu só estou fazendo esse vídeo para demonstrar a vocês que tem o operador Nabla, gradiente, que é o gradiente é um operador, tá? Que ele pode ser usado de uma maneira escalar, que nós temos o divergente, ou de uma maneira rotacional, que nós temos, que passa a ser matricial. Então, basicamente, esses operadores, gradiente e laplaciano, gradiente é de primeira ordem, em relação a IJK, tá certo? O gradiente é de primeira ordem em relação a IJK. E o laplaciano já é de segunda ordem em relação, tá aqui, derronde 2 de F, derronde x2, mas derronde 2 de F, derronde y2, mas derronde 2 de F, derronde z2. Então, quando o operador é de segunda ordem, laplaciano. Quando ele é parcial de primeira ordem, o operador a gente chama de gradiente. Bom, quando ele é usado de uma maneira escalar, que eu vou dar um exemplo aqui de escalar e rotacional, quando ele é usado de uma maneira escalar, você tem o operador Nabla com um pontinho. Quando ele é usado de maneira rotacional, você tem o operador Nabla com um xzinho, tá? Bom, deixa eu tirar meu óculos para poder evidenciar melhor a explicação. Tá aqui. Você tem uma função qualquer em relação a I, J e K. Tá certo? Então, vamos supor que você tenha o coeficiente de I, o coeficiente de J e o coeficiente de K nessa função. Se você derivar o coeficiente de I em relação a X mais o coeficiente de J da função em relação a Y, parcialmente, mais o coeficiente de K da função em relação a Z, você tem o divergente dessa função.
Então você está aplicando o operador gradiente escalarmente. Então você tem o divergente. Vou repetir. O operador gradiente aplicado de uma maneira escalar, você tem o divergente. Agora, então, o operador gradiente aplicado de uma maneira escalar, você tem o divergente. Agora, o rotacional de uma função, o coeficiente de I, você vai criar uma matriz, vai ficar IJK, as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z, e nessa primeira coluna e na terceira linha, você vai ter da sua função o coeficiente de i, aqui embaixo. No caso aqui é x, y2, z2, aqui embaixo. Coeficiente de j, nessa função 2x2y mais z, aqui. E o coeficiente de k, y a terceira, z ao quadrado, aqui. Bom, quando você coloca o i, j e o k, aplica o operador nabla gradiente de maneira rotacional, que é o gradiente rotacional, quando você aplica esse operador de primeira ordem parcial de maneira rotacional, você cria uma matriz. Aí é só você resolver a matriz. Então, resolvendo a matriz, você tem o i, então você tem aqui positivo menos esse, tá? Esse coeficiente de i, tá? O j, os que sobraram aqui fora, positivo menos esse, tá certo? Mais tá aqui, tá certo? Então, para baixo positivo, para cá negativo. E você tem, no lugar do k, você fecha o k, tá? Os que sobrarem, você tem aqui positivo, negativo. Então, é só você resolver essa matriz. Para baixo positivo, para cima negativo. Então, você pode resolver a matriz da seguinte forma. Você montou o IJK, vou repetir. Você montou o IJK, a derivada parcial em relação a x, a y e a z, e o LMN, vamos supor. Então, esse L é o coeficiente de I na função, o M é o coeficiente de J na função e o N é o coeficiente de K na função. Então, você pode resolver para baixo, resolve esse pegando esse de fora, esse pegando esse de fora, menos para cima, esse pegando de fora e esse pegando de fora. Eu só quis fazer essa abordagem para mostrar, lembrem do número 5. Você tem o operador nabla em si, o símbolo nabla, tá? Quando esse operador nabla, a gente chama ele de gradiente, quando ele está na direção, a derivada parcial de i de ronde x, mais a derivada parcial de y de ronde, a derivada parcial de j de ronde y, mais a derivada parcial de k de ronde z. Esse operador gradiente de primeira ordem, ele, quando é aplicado na função de maneira escalar, a gente chama de divergente. Quando ele é aplicado na função de maneira matricial, ou seja, você pega a função e jk. Então, o operador do símbolo nabla, gradiente, aplicado de maneira rotacional na função, operador de primeira ordem, gradiente, a derivada de primeira ordem, parcial gradiente de primeira ordem, nos três sentidos, IJK. Quando ele é aplicado de maneira rotacional, a gente chama de rotacional, nada mais é que o operador gradiente numa matriz. Que você tem a função, o i, j e o k, você coloca o i, j e o k, a derivada de primeira ordem em relação a x, em relação a y, em relação a z, na segunda linha, e na terceira linha, os coeficientes de y, j e z, e resolve essa matriz. Por que eu estou fazendo essa revisão e vou terminar a revisão agora? Por quê? Porque você tem nabla, é aquele delta
invertido, né? O operador nabla é um delta invertido, né? É um triângulo invertido, nabla. O gradiente é a derivada parcial de primeira ordem em relação a x, y e z de jk, no numerador. E quando esse gradiente ele é aplicado na função de maneira escalar, você fala nabla ponto, que quer dizer divergente. E quando ele é aplicado de maneira rotacional, nabla, ou seja, a derivada de primeira ordem em relação, parcial i, jk em relação a x, y, z, ele é aplicado de maneira rotacional na função, você chama de maneira matricial na função, quando o operador gradiente ele é aplicado de maneira matricial na função, você chama de rotacional. Então você tem o símbolo nabla, o gradiente, o divergente e o rotacional. E quando você tem esse operador em relação a uma função de segunda ordem, em relação a x, y, z, você chama de nabla. As equações de Maxwell, o nabla de um campo, a gente viu aqui na minha explanação anterior, que é a derivada parcial de segunda ordem do campo de Ronde t ao quadrado. Tá? Então, eu só fiz essa revisão de nabla, revisão por alto. Eu gostaria até que pesquisassem, vocês vão ter de maneira mais concreta. Só estou fazendo quase uma palestra por alto. O operador nabla, se chama esse símbolo nabla, o gradiente de primeira ordem, i, jk, x, y, z, derivadas parciais. O gradiente numa função de maneira escalar é nabla, ponto. O gradiente aplicado de maneira rotacional, de maneira matricial, a gente chama de maneira matricial, a gente chama de rotacional. 4. Então, nabla, gradiente, divergente, rotacional. O que é o rotacional? É o gradiente aplicado na função de maneira matricial, chama-se rotacional. E o operador nabla, ele é aplicado na função, só que de segunda ordem. É a derivada parcial de segunda ordem na função em relação a de Ronde x2, a derivada de segunda ordem na função, mais a derivada de segunda ordem na função em relação a y, de Ronde y2, e mais a derivada de segunda ordem na função a z, que a gente chama de Ronde z2. É muito importante o nabla, o gradiente, o divergente, que é o gradiente aplicado de maneira escalar, o rotacional, que é o gradiente aplicado de maneira matricial, e o laplaciano, que é altamente usado nas equações de Maxwell, que eu utilizei da matemática para criar a minha equação do universo. Ou seja, eu utilizei os meus ingredientes que eu montei. O meu quebra-cabeça da minha equação de universo são o somatório da energia em joules, o somatório de todas as ondas eletromagnéticas. É o laplaciano do campo E, mais o laplaciano do campo B, dividido, que ele se esparge, se difunde pela superfície de uma esfera que é 4πr2, ou seja, eu utilizei, então, esses 5 operadores, vamos dizer assim, essas 5 ferramentas matemáticas, melhor dizendo, essas 5 ferramentas matemáticas, o nabla, o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Essas 5 ferramentas matemáticas são utilizadas pelas equações de Maxwell. Então, eu utilizei as equações de Maxwell. Eu fiz uma densidade das ondas eletromagnéticas das equações de Maxwell e eu igualei a equação de Stephen Boltzmann. Desculpa, pessoal, sou péssimo de memória, só de raciocínio. Desculpa, pessoal. Eu igualei as equações de Stephen Boltzmann
multiplicando pelo tempo para obter aqui a energia em joules que vocês vão ver no meu vídeo anterior. Mas eu apenas trouxe aqui uma pequena palestra de revisão das ferramentas matemáticas utilizadas na minha equação do universo. Eu utilizei as equações de Maxwell, eu engendrei da minha parte a densidade do somatório de todas as equações eletromagnéticas na origem, baseado nas equações de Maxwell, que se baseiam nas ferramentas que são o Nabla, o gradiente, o divergente, o rotacional e o laplaciano. Aí me baseei também nas equações de Boltzmann e engendrei da minha cabeça, do meu raciocínio lógico, eu engendrei a multiplicação pela quarta, uns chamam de quarta, uns chamam de quarta variável, outros chamam de quarta dimensão, vezes o tempo. Então, eu só estou fazendo esse vídeo para mostrar que existem intrínsecos na minha equação do universo. Existe as equações de Maxwell, a densidade das ondas eletromagnéticas baseada nas equações de Maxwell, fui eu que engendrei, tá certo? E deu certo. E eu igualei a equação de Boltzmann vezes o tempo que fui eu que engendrei. Vocês podem também calcular o laplaciano é igual ao gradiente do divergente de um campo menos o rotacional desse campo. E aqui, só para terminar, eu faço um adendo que eu utilizei as equações de Maxwell e engendrei o somatório de todas as ondas eletromagnéticas, de todos os campos elétricos e magnéticos, dividido pela área, ou seja, eu engendrei uma densidade de ondas eletromagnéticas no início e igualei a energia em joules produzida a partir da equação de Stephen Boltzmann vezes a unidade de tempo que eu quero obter em joules. Esse vídeo eu estou fazendo para dizer que os ingredientes da minha equação do universo são as equações de Maxwell e o meu raciocínio é a densidade de todas as ondas eletromagnéticas no início. Outro ingrediente é a equação de Stephen Boltzmann. O meu ingrediente é a unidade de tempo, que eu multipliquei, porque eu estudei relatividade também, em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. Enfim. E quero salientar que utilizei da matemática 5 aspectos. O símbolo Nabla, que é um delta invertido, um delta para cima, como se fosse uma pirâmide ao contrário, o símbolo Nabla. Eu utilizei o gradiente, que é de primeira ordem, que é a derivada parcial em relação a IJK de primeira ordem. Tá certo? Utilizei o divergente, que é a aplicação do gradiente de maneira escalar, e utilizei também, em quarto, o rotacional, que nada mais é que você aplicar o gradiente de maneira matricial. Isso aqui é rotacional. O gradiente aplicado de maneira matricial da rotacional. Veja só, eu pego e formo uma matriz. O que é o rotacional? É o gradiente aplicado de maneira matricial. O que é o divergente? É o gradiente aplicado de maneira escalar. Repetindo, o gradiente aplicado de maneira escalar é o divergente. O gradiente aplicado de maneira matricial é o rotacional. No rotacional você coloca I, J e K, vetorial,
derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, derivada parcial em relação a z na segunda linha, e os coeficientes de i, os coeficientes de j, os coeficientes de k na terceira linha. E resolve essa matriz. Vai resolver assim. Aqui é positivo, essa linha pega de fora, essa linha pega de fora, menos, para cima negativo, essa linha pega de fora, esses dois aqui pegam de fora. Ou seja, é só resolver a matriz, tá? Então, nesse filme, eu mostrei que existem, para finalizar, 5. Não são 5, é uma gradação. A matemática é uma gradação, tá? A matemática requer raciocínio lógico. A matemática é a caixa de ferramenta. A física é bater com que existe essa caixa de ferramenta. Então, na minha equação do universo, eu usei as equações de Maxwell, Stephen Boltzmann, meu raciocínio de densidade, do somatório de todas as ondas eletromagnéticas no Big Bang. Usei a quarta variável, ou alguns chamam de quarta variável, ou quarta dimensão, o tempo, apesar de na análise vetorial você tem outras dimensões. E utilizei as seguintes ferramentas: o nabla, o gradiente, que é a derivada de i, primeira ordem, de i, j, k em relação a x, y e z. Quando o gradiente é usado de maneira escalar, a gente chama de divergente. Quando o gradiente é usado de maneira matricial, a gente chama de rotacional. 4. E quando você tem as derivadas parciais, de uma função de segunda ordem em relação a d de x2 mais a derivada parcial de segunda ordem de uma função em relação a d de y2 mais a derivada de segunda ordem de uma função em relação a d de z2, quando passa a ser de segunda ordem, isso se chama o 5 das minhas ferramentas matemáticas usadas na dedução da equação do universo. E quando você tem de segunda ordem as derivadas parciais da função em relação a x, d de x2, d de y2, d de z2, quando você tem de segunda ordem, a gente chama isso de laplaciano. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Só quis fazer um adendo dos, vamos dizer assim, componentes matemáticos das equações importantérrimas de Maxwell, também de Stephen Boltzmann, do meu raciocínio que Deus me deu, graças a Deus em nome de Jesus Cristo, e formulei a minha equação do universo. Eu só dei essa passada na matemática, para vocês entenderem que gradiente usado de maneira escalar se chama divergente, gradiente usado de maneira matricial se chama rotacional, e quando está em segunda ordem em relação a d de x2, d de y2 e d de z2 se chama laplaciano. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Me permitam mais uma vez, que eu tenho sempre que desligar minha câmera, porque eu estou fazendo essa gravação sozinho. Muito obrigado, minha esposa está cuidando do meu filho. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço a todos. E pessoal, firme no estudo na física. E hoje é meu aniversário, eu quero agradecer ao YouTube essa oportunidade de passar a minha equação do universo, humildemente, que consegui fechar após alguns anos de estudo. Em nome de Jesus Cristo, a minha equação teórica minha equação teórica do universo no instante do Big Bang. Em nome de Jesus Cristo, eu quero mais uma vez, ao qual eu creio, respeitando todas as religiões, ao qual eu creio, eu quero agradecer neste hoje, que inclusive é o meu aniversário, para contribuir com os estudantes da física, apaixonados pela física.
Eu sou um deles. E quero terminar com a seguinte frase, que meu pai sempre me ensinou. Sábio é o cara que sabe que nada sabe. A gente está sempre aprendendo. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, me permitam, eu vou desligar a câmera, mas já estou dando um abraço. Muito obrigado.